eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar mantém tendência de queda nesta sexta-feira em meio aos déficits dos Estados Unidos. No Brasil, foco total na violência no Rio de Janeiro. Hoje, durante a assinatura do decreto que prevê intervenção federal na segurança carioca, o presidente da República, Michel Temer, disse que a intervenção cessará quando o texto da reforma da Previdência estiver apto para ser votado. A intervenção no Rio de Janeiro, ela complica a votação da reforma da Previdência porque não pode haver alteração, não pode haver nenhuma intervenção enquanto essa intervenção no Rio de Janeiro estiver acontecendo, então não pode acontecer nada em função da legislação. Por isso, quando a intervenção no Rio, quando a votação, o texto estiver apto para ser votado, quando o presidente tiver segurança para a votação da reforma da Previdência, a intervenção no Rio de Janeiro deverá cessar e depois sim ela será retomada. E nesta sexta-feira, último dia da semana, o dólar tem uma queda frente ao real de 0,37%. Com isso, a moeda norte-americana termina esta semana aos R$ 3,22 mais 20, uma situação diferente daquela vista na semana passada, quando o dólar chegou a passar dos R$ 3,30. O que também cai nesta sexta-feira é o índice Bovespa, porém opera muito próximo da estabilidade. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma leve queda de 0,02% neste momento e opera aos 84.275 pontos. O índice Bovespa ele ainda segue se movimentando até o fechamento do mercado, que acontece logo mais às 6 horas da tarde, mas já mostra aí que deverá ficar próximo da estabilidade, muito próximo dos números do fechamento de ontem. E além da reforma da Previdência, os deputados e senadores estão de olho nos vetos ao projeto do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Da capital federal, quem tem as informações é o repórter Odacil Canepa. Pelo menos 5 vetos podem ser votados no Senado ao projeto do FUNRural. A bancada ruralista trabalha em várias frentes para derrubar os vetos do presidente Michel Temer. Porque esta foi uma proposta previamente acertada com o governo e alguém, depois de ter acertado e votado, teve força para modificar e certamente coloca a frente parlamentar numa condição que nós não gostaríamos de estar e vamos discutir isso com o governo antes. Mas é claro, se isso for a voto, nós derrubaremos o veto. E uma outra questão que a gente preocupa é o prazo, 28 de fevereiro, né? O prazo de adesão. A gente está vendo no interior do Rio Grande do Sul, onde eu andei, a grande maioria dos produtores e os sindicatos faltam informações para os produtores do que pagar, de que forma pagar, né? O Senado Federal começa a discutir os vetos ao FUNRural na próxima quinta-feira. Mas a bancada ruralista já tem reunião marcada para segunda-feira para discutir o assunto. A deputada federal Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, que assume a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, na terça-feira, dia 20, negocia com o governo e com a bancada ruralista o encaminhamento das votações a partir da semana que vem. Nós temos medo que se não conseguirmos derrubar pelo menos alguns vetos, como a multa, o efeito cascata, que traz aí um prejuízo enorme para o produtor rural, principalmente para o pecuarista e para o pessoal de sementes, é muito grave, o que vai acontecer? Nós vamos descapitalizar e vamos tirar a competitividade de alguns setores, de algumas cadeias produtivas do agronegócio. A nova diretoria da FPA toma posse na terça-feira à noite em Brasília. Odacil Canepa para o SBA. E os desembolsos de crédito rural registram forte alta. O impulso vem do crescimento da demanda por recursos para comercialização e investimentos. Nos 7 primeiros meses da temporada, que começou em julho do ano passado, quase 100 bilhões de reais foram contratados juntos aos bancos por parte de produtores, empresas e cooperativas. O número representa uma alta de 12,5% na comparação com o mesmo período do ciclo anterior. Os dados são do Banco Central.
Federal. E nos últimos dias, alguns estados do centro-sul do país têm registrado fracas precipitações. Para saber se vem chuva para os produtores de milho dessas regiões, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, tem as informações. Olá, boa tarde a todos. O plantio do milho safrinha segue atrasado na maior parte do centro-sul do Brasil. A região que está um pouco mais adiantada com as atividades de plantio é a região centro-oeste. Mas foram as últimas chuvas que foram mais frequentes que acabaram atrapalhando o andamento do plantio e também o avanço das atividades no campo. De maneira geral, no centro-sul, o solo ainda segue com boas condições hídricas para esse início do desenvolvimento das lavouras. Agora, nos próximos 5 dias, ainda tem previsão de chuva abrangente, mas é a região centro-oeste que deve receber os maiores acumulados de água de até 70 milímetros nos 3 estados. Então, agora, ao longo dos próximos dias, ainda pode haver alguns transtornos em relação ao andamento do plantio do milho safrinha, devido a essas chuvas que seguem de maneira mais frequentes. Nas demais áreas do centro-sul, as instabilidades ocorrem de maneira mais fraca e com menor volume. No extremo sul do Rio Grande do Sul, tempo firme, uma área de alta pressão é que mantém o tempo mais seco e os dias ensolarados. No decorrer da segunda semana, a tendência do tempo mais seco no Rio Grande do Sul não deve mudar, tanto que agora até na faixa oeste e inclusive no extremo sul do estado, a expectativa ainda é de dias ensolarados e sem pancadas de chuva. Agora as instabilidades vão voltar a ganhar um pouco mais de intensidade entre o centro-oeste e o sudeste. É a formação de um novo corredor de umidade que volta a trazer pancadas de forte intensidade para essas regiões. O acumulado segue elevado em torno de 70 milímetros no estado de Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 27 de fevereiro até o dia 3 de março, as instabilidades ainda atuam de maneira mais frequentes na região centro-oeste e sudeste. Na região sul, chuva fraca e também com baixos acumulados. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva ainda frequente e com alto volume de água, especialmente em áreas produtoras de milho safrinha da região centro-oeste e também da região sudeste, ainda não se descarta a ocorrência de transtornos e paralisações no andamento do plantio das lavouras de milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana Rezende. E o mercado de nutrição vegetal espera manter o ritmo de crescimento em 2018. Você vai ver mais detalhes sobre este assunto depois do intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas e 46 minutos, horário de Brasília. E o mercado de nutrição vegetal espera manter o ritmo de crescimento em 2018. Só que enquanto os preços não caem para o produtor, o jeito é investir em produtos mais eficientes. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o presidente da Absolo, Roberto Levreiro. Vamos acompanhar a entrevista. Presidente, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso pedido, participado do nosso programa. Vamos começar fazendo um resumo do que ocorreu agora no ano que terminou, 2017. Foi um ano bom para o setor de fertilizantes? Sim, foi um ano bom, apesar de toda a turbulência que foi o ano de 2017, né? Foi um ano bom, foi um ano que houve crescimento, né, em todos os setores de fertilizantes, tanto das commodities quanto do nosso setor dos especiais, devido à força que o agro hoje representa, o que o agricultor hoje ainda acredita, investindo em produção e o mercado colaborando. Alguns segmentos dentro do agro tiveram ano passado uma queda, né? Quando a gente fala em setores como mercados que atendem mais o comércio, mercado interno, esse crescimento de fertilizantes foi menor ou até não houve em alguns casos. Mas os produtos de exportações, como frutas, as commodities, acabaram puxando e compensando essa queda no mercado interno devido à crise que o Brasil passa hoje. Então, no geral, houve um crescimento, sim, e nós acreditamos que o nosso setor ele deve manter no crescimento acima de 2 dígitos, que é o ritmo que vem mantendo nesses últimos 5 a 6 anos. A nossa estimativa é que bere perto dos 10%, nós estamos fechando agora. Isso para fertilizantes especiais? Especiais. Fertilizantes especiais tendem a crescer e a utilização tende a aumentar daqui para frente? Sim,
Por quê? Nós temos um país que necessita ser mais competitivo, né? Para como você é competitivo hoje? O mercado, preço de ponta dos insumos ou dos produtos agrícolas são regulados pelo próprio mercado. Você não tem domínio sobre isso. Por outro lado, você tem sempre a pressão oposta, que é derrubar preço, e o produtor vem querendo produtos mais baratos. E às vezes nem sempre é possível, nós temos aí altas de combustíveis, tudo subindo. Então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser mais eficiente, ele tem que ser mais produtivo. Para ele ser mais produtivo, ele precisa de produtos com alta eficiência, que dão melhor rendimento, que ele consiga aproveitar melhor o potencial genético e das técnicas agrícolas que ele implica na lavoura dele. Então é necessário aplicar mesmo fertilizantes especiais, que são destaque hoje em tecnologia. Esses são o grande segredo, o grande diferencial que o segmento que a Absolo representa hoje está trazendo para a agricultura nacional. São produtos que vêm com uma tecnologia, com muita pesquisa. As nossas empresas investem aí em média de 5% a 6%. Que setor hoje investe isso do seu faturamento em P&D? Né? Então tem produtos de muito boa qualidade, de ponta, que melhoraram muito a eficiência em termos de aproveitamento. Porque eu sempre brinco, né? A planta, para ela não interessa o quanto você está dando de comida para ela. Para ela interessa o quanto ela consegue absorver daquilo que você está dando para ela. E é esse diferencial que os nossos produtos levam. São produtos que vêm de uma forma que a planta consiga absorver melhor. Então, ela comendo melhor, ela é uma planta mais sadia, uma planta mais produtiva, e a produtividade por área cresce. Aí o custo do produtor também diminui. Embora exija uma aplicação com tecnologia mais sofisticada e algum conhecimento melhor, mais aprofundado. Mas isso nós temos hoje. Hoje a informação circula melhor no meio, né? O agricultor hoje está bastante antenado, está bastante ligado com as modernidades em termos de informação. Esse investimento que as empresas fazem hoje tem um suporte técnico muito grande junto aos canais de distribuição quanto aos próprios produtores. Existe muita pesquisa que é feita e desenvolvida, né? E hoje nós temos equipamentos de alta tecnologia, que não deixa a desejar nada lá fora, e tem capacidade de Mas aquele fertilizante de antigamente, quando éramos meninos, já não existe mudou mais. Mudou Aquela fórmula simples, NPK mais enxofre, elas existem. Tanto que a maior parte em termos de volume de fertilizante sólido, mas hoje ela, agregada aos produtos que complementam o que ela não pode atender, está sendo a grande diferença. Então, é uma sinergia entre os dois segmentos, entre o que o NPK hoje leva ao agricultor e entre o que o Absolo e os produtos de alta tecnologia complementam e melhoram a eficiência deles. Agora, vamos falar um pouquinho de preços no mercado, porque a expectativa é de que os preços tendem agora, de maneira geral para fertilizantes, não só os especiais, tendam a uma baixa no médio e longo prazo, em função até de uma diminuição do consumo que já é esperada para esse ano para o Brasil. O senhor estima que os preços tendem a ceder mais à frente ou nós continuaremos com esses preços mais altos nos últimos anos? Eu acredito que os preços devam se manter. Existe naturalmente no Brasil sempre uma oscilação de preços em alguns trimestres. Às vezes, dependendo da demanda de compra no primeiro trimestre, se ela for maior, ela mantém os preços, senão ela dá uma recuada. Quando o pessoal de soja, grandes compras, as grandes culturas atrasam um pouquinho, então aí sobra um pouquinho de mercadoria, é natural aquela queda no primeiro semestre. Comportamento normal de mercado. Mas a oscilação, ela vai, no meu ponto de vista, ela vai manter. Os preços devem se manter. Até porque a nossa projeção de dólar para esse ano não é fugir muito dos 3,20 aos 3,30, então muitos dos produtos estão atrelados ao custo do dólar, então acredito que não vai ter. E a demanda de consumo também deve se manter ou até crescer um pouquinho mais. Então eu acredito que os preços devem se manter nos patamares que vieram em 2017 sem muita oscilação. De olho no bolso do produtor. O produtor, nos últimos anos, alguns tiveram algum endividamento, algumas empresas distribuidoras tiveram que financiar boa parte dos produtores, o que aumentou o risco para as revendas, né? Que assumiram o risco para cumprir suas cotas de venda. Isso foi amplamente discutido no ano passado em encontros de revendedores. Como industrial, homem que depende da revenda para levar o produto até o produtor, o senhor vê com preocupação esse financiamento das revendas junto ao produtor? Sim, vejo, porque eu enxergo isso falando como empresário, esse não é o papel da revenda, nem é o papel da indústria. Esse é um papel que teria que ser do governo, teria que ser de uma política agrícola.
né? Até porque os custos que uma revenda, que uma cooperativa ou que uma empresa vai levar para o produtor, esse dinheiro custa muito mais caro do que se ele conseguisse através do financiamento agrícola adequado para ele. Então eu vejo isso com grande risco, até porque historicamente nós vimos que no passado isso não foi positivo, a agricultura deu uma elevada, isso se estabilizou, mas nos últimos anos ela começou a inadimplência se tornar uma preocupação. E a gente sabe que os valores envolvidos são muito altos. Então eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que isso infelizmente o Brasil ainda é carente de uma política adequada, né, em termos de financiamento agrícola, até de um próprio seguro agrícola, que seria até ideal. E se você tiver uma política adequada, onde o produtor tem uma certa estabilidade, ele não precisa de dinheiro para financiar, porque o nosso produtor ele é eficiente em termos de produção. Ele só precisa de uma condição de igualdade de competir. O senhor tocou num assunto muito importante, o senhor lembrou agora, o seguro rural. Como homem do agronegócio que fornece produtos para o produtor e depende de uma revenda para levar esse produto até o produtor. Seguro rural faz falta no Brasil? Muito. No Brasil, muitos anos atrás, quando eu iniciei, houve a má fé também para o lado do produtor, mas abusando do seguro, mas assim, o volume de seguro ofertado, a forma com que ele é ofertada, ela é muito escassa e muito pouco, né? Muito burocrática muitas vezes. Então o produtor não consegue ter esse acesso no tempo que ele precisa ou no custo que ele consiga absorver. E se a gente fizer uma avaliação, o risco também não é tão grande assim, né? Se você vê quantos sinistros nós temos no global, perto do que envolveria em outros seguros que nós temos muito mais risco, é que, na verdade, a gente conversando até com algumas seguradoras que a gente tem, existe um certo desconhecimento da profundidade da realidade, do como é o agro, como funciona, até para a própria seguradora saber poder avaliar direito. E a gente toma por base, assim, que a Absolo ela fez uma parceria com algumas seguradoras para as indústrias, para melhorar o custo de seguros das indústrias. E a gente detectou isso. Todo mundo tinha medo, fertilizante, não, explosivo, não é. A hora que o pessoal começou a entender e a indústria de fertilizante, o risco é muito pequeno. Hoje tem empresas economizando de mais de 1 milhão, 2 milhões em reforma de apólice. É muito dinheiro, E o agroagrícola é a mesma coisa, né? Falta o quê? Uma boa estrutura, um bom estudo e se criar uma política clara onde o produtor consiga pagar e consiga ser honesto com aquilo e as seguradoras entendam o risco real que elas vão correr e estar fazendo isso. E no meu ponto de vista, como o Roberto Levreiro, é esse que eu enxergo no seguro no Brasil. Levreiro, como presidente da Absolo, da diretoria e agora do Conselho Deliberativo, a luta pelo seguro rural é um dos trabalhos que a Absolo desenvolve este ano? Não, isso não é o nosso foco principal. A Absolo tem várias frentes que nós trabalhamos, desde o Ministério da Agricultura, e temos algum apoio junto a alguns órgãos governamentais, inclusive o seu Alisson Paulinelli é uma das pessoas que encabeça isso e a gente entra como apoio através dele na questão do seguro rural. Então existe um projeto, existe um trabalho que já está sendo elaborado já de 2 anos para cá, que é para apoio dos empresários. Sim, então a Absolo ela entra com esse apoio, dando a informação, dando o que for necessário de subsídio para que esse projeto, esse seguro seja revisto, né? Mas todo esse processo é encabeçado e tal hoje com o seu Alisson Paulinelli, nosso ex-ministro. E a Absolo, que ela pretende fazer neste ano de 2018? A Absolo, ela conquistou vários espaços, né? Várias conquistas que nós tivemos nesses últimos 6 anos. Primeiro foi a adequação das legislações dentro das nossas necessidades, porque é um segmento, de certa forma, que não era bem regulamentado dentro dos órgãos. Isso a gente conseguiu trazer um respeito melhor, né? Porque com isso a gente normalizou todo o sistema, normatizou, e as empresas se enquadraram e se nivelaram por um nível muito bom em termos de qualidade, tecnologia e fiscalização e controle. Agora, nossos objetivos, o que é? Levar todo esse conhecimento, toda essa informação, todo esse potencial que nós temos para oferecer para o público final. Ou seja, o objetivo da Absolo agora é fazer um trabalho junto com as entidades de pesquisa, as universidades, faculdades,
junto com a Embrapa, junto com órgãos, para difundir e divulgar melhor esse conhecimento e essas tecnologias hoje que estão à disposição do agricultor. Porque, infelizmente, nós somos um país muito grande e essa informação, tenho certeza que tem muita gente que já ouviu falar, mas não conhece a fundo como é. Então, todo esse jovem que está vindo, se formando numa faculdade, a ideia é fazer trabalhos, projetos juntos, que eles realmente comecem a participar, desenvolvam bolsa, façam mestrado, fazer campos de demonstrativos para fazer validação de tecnologias. Para comprovar mesmo a eficiência, notadamente de fertilizantes especiais. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo agora. Que tudo que nós fizemos até hoje, que já agregou um valor enorme para as empresas. Tanto que nós já tivemos várias empresas sendo adquiridas por fundos, enfim. Nós temos consultas semanais de empresas de fora querendo vir para o Brasil e fundos querendo investir em empresas, quer dizer, já enxergaram o que é o potencial desse mercado e a importância que ele tem para o nosso mercado Agora o que nós precisamos é preparar mão de obra, porque as empresas precisam de mão de obra preparada, então vamos encostar nas universidades em si, levar essa bagagem, levar essa matéria, levar esse material e tentar trazer profissionais mais adequados para a realidade desse mercado em termos de nutrição e automaticamente fazer uma difusão a nível até que a própria sociedade mesmo entenda a importância que é de produtos, porque hoje nós contemplamos muitas matérias-primas que vêm da agroindústria, que saem da própria agricultura, que antes eram, de certa forma, descartadas, elas são convertidas em produtos nobres. Então, um país que importa 70%, 80% do seu nutriente, se você tem um monte de coisa que pode ser transformada em produtos de alta potencial. Então, esse é o grande diferencial que a Bissolo traz hoje, o agro. Bom, você acaba de ouvir o presidente da Bissolo, Roberto Levreiro. Roberto Levreiro conhece o mercado de fertilizantes há muitos anos, começou ainda menino, ele é um dos diretores da Italy, lá em Valinhos, da Italy Fertilizantes, está no mercado desde garoto, contou isso um pouco antes da entrevista, tem muita experiência no ramo. Agradeço sua participação aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Passamos o recado, Levreiro? Passamos. Muito obrigado e estamos à disposição sempre que precisar. Voltamos ao programa. E você vai ver depois do intervalo a queda das cotações da soja e do café e a alta dos futuros do milho no mercado futuro. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, trazendo as cotações atualizadas do café no mercado futuro. Na sexta-feira, os cafés terminam a semana em queda, em forte queda. O café arábica ajudou a puxar para baixo as cotações do café robusta em Londres e também do café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, por causa principalmente da valorização do dólar no mercado internacional. Para o café robusta, na Bolsa Futura de Londres, os principais contratos mais próximos registram perdas acima de 1,5% nesta sexta-feira, último dia da semana. Os contratos com entrega em março caem 1,59% e passam para 1.789 dólares a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm desvalorização de 1,62% por 1.754 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em julho, também com uma queda próxima de 1,5%, aparecem por 1.781 dólares a tonelada, enquanto os contratos com entrega em setembro encerram a semana por 1.783 dólares a tonelada. Como eu falei, o que puxou também, ajudou a puxar a queda do café robusta foi então a queda do café arábica em Nova York, que foi ainda mais acentuada na sessão desta sexta-feira. Os contratos com entrega em março têm uma desvalorização de 3,12%. Atenção, 3,12%, uma forte queda para o contrato que vence em março deste ano. Com a queda, o vencimento cai para $1,17 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio também têm uma queda próxima dos 3% e aparecem por $1,20 por libra-peso. Os contratos com entrega em julho estão por $1,22 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro terminam a semana a $1,25 por libra-peso. Na semana, o café arábica acumulou perdas de 2,7%. O café arábica lá em Nova York, que também é influenciado pela expectativa de uma grande safra de arábica aqui no Brasil, que é o principal produtor e exportador da variedade. Café BMF Bovespa também em queda e fortes quedas. Os contratos com entrega em março
recuam 3,44%, quase 13,5% na sessão desta sexta-feira. E com isso, o contrato a saca, que aparecia por $146,80 no ajuste anterior, hoje vai para $141,75 no ajuste atual, subindo um pouquinho nos últimos negócios. Foram 1.280 negociações para este vencimento hoje aqui na B3 Brasil Bolsa Balcão em São Paulo. Os contratos com entrega em maio têm desvalorização de 3,25%. No ajuste anterior, esse contrato aparecia com valor de $150,60 a saca e hoje, então, com essa forte queda, cai para $145,70 a saca. Os contratos com entrega em julho têm perdas de 3,24% e vão dos anteriores $146,70 a saca para $141,95 no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência do mercado do café, têm uma queda forte também acima dos 2,5%. E com isso, o valor da saca para o vencimento de setembro, que ontem aparecia por $154,45, hoje cai para $150,50 a saca no ajuste atual, subindo aí 25 centavos nos últimos negócios. Dias de fortes perdas para o mercado do café nesta sexta-feira, último dia da semana. Quem vem por aí mais uma vez trazendo detalhes do tempo, destacando agora a produção de algodão no centro-norte do país, é ela, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Ao longo das últimas semanas, os produtores de algodão já seguiram avançando com as atividades de plantio no estado da Bahia, especialmente. Os índices de umidade do solo agora já beneficiam grande parte dessas lavouras que estão em desenvolvimento inicial. Dessa vez, a umidade ainda segue em torno de 80% aqui do centro à faixa oeste da Bahia. Nas demais áreas da metade norte do Brasil e principalmente da região norte, ainda também aqui dessa faixa oeste, da região nordeste, as condições hídricas seguem beneficiando grande parte das lavouras em desenvolvimento. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva ainda em áreas produtoras de algodão, principalmente aqui da faixa oeste da Bahia. Os acumulados seguem significativos, em torno de 30 milímetros é o acumulado para 5 dias. Só que as chuvas mais fortes da metade norte do Brasil ainda seguem concentradas na região norte, ainda também na faixa norte da região nordeste. Acumulados elevados que podem passar até 70 milímetros em 5 dias. No decorrer da segunda semana, as instabilidades ainda atuam na metade norte do Brasil. A chuva ainda segue ocorrendo com acumulados bastante significativos para o plantio do algodão, agora na faixa oeste da Bahia, ficando em torno de 30 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, entre o final do mês de fevereiro e começo do mês de março, as instabilidades ainda atuam em toda a metade norte do Brasil. Aqui na faixa oeste da Bahia, a chuva até diminui um pouco mais de intensidade, mas como as instabilidades ainda devem persistir ao longo das próximas semanas, o cenário ainda é bastante otimista, porque essas instabilidades seguem mantendo o solo com boas condições hídricas para o início do desenvolvimento das lavouras de algodão. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E falando em algodão, este ano o país deverá aumentar a área plantada com a cultura aqui no Brasil em 17,5%. Só que a projeção é que a produtividade tem uma queda de 0,4%. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento. E com os vendedores mais firmes, os preços do algodão pluma, de acordo com o indicador CPEA, voltaram a subir no mercado físico brasileiro. O dado é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No gráfico a gente consegue acompanhar o comportamento do mercado físico do algodão desde o dia 7 de fevereiro, quando o valor da pluma estava custando R$ 2,78 por libra-peso. Depois subiu 2 dias seguidos, teve uma queda no dia 14 de fevereiro e no fechamento de ontem, no fim do dia, o preço do algodão pluma no indicador CPEA para o mercado físico brasileiro aparece por R$ 2,78 de real, é claro, por libra-peso, uma alta acima de 0,5% no dia, e no acumulado do mês de fevereiro o produto tem uma alta de 1,07%. Algodão, portanto, em alta no mercado físico brasileiro. Algodão também em alta no mercado futuro, na Bolsa de Nova York. Essa alta hoje no mercado futuro
Para o algodão, ela é puxada principalmente pela valorização do petróleo. Com isso, os contratos com entrega em março avançam 0,41% acima dos 75 centavos de dólar por libra-peso. Os contratos com entrega em maio sobem 0,5% acima dos 77 centavos de dólar por libra-peso. Os contratos com entrega em julho têm avanço de 0,46% acima de 78 centavos de dólar por libra-peso. E os contratos com entrega em setembro têm valorização de 0,17% na sessão desta sexta-feira e aparecem por acima de 75 centavos de dólar por libra-peso. Do mercado do algodão, já vamos passar para o mercado da soja, que depois de 4 sessões em alta, tem queda nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em março têm uma queda de 0,26% na sessão de hoje e, com isso, passam a custar $10,21 por bushel. Os contratos com entrega em maio recuam 0,24% para $10,32 por bushel. Os contratos com entrega em julho têm uma queda também muito parecida, que é de 0,23%, assim como os contratos com vencimento em agosto. Com essa queda, contratos com entrega em julho aparecem por $10,42 por libra-peso e os contratos com vencimento em agosto estão por $10,43 por libra-peso. Ainda assim, os ganhos acumulados na semana passam de 4%. Aqui no Brasil, a colheita da soja chega aos 17%, de acordo com a AG Rural. E na Argentina, estima-se que 13 milhões de hectares estão impactados pela falta de chuvas. Mesmo assim, a soja nesta sexta-feira vem em queda, mas uma queda que acontece depois de 4 sessões de altas bem significativas lá na Bolsa de Chicago. Aqui na B3 Brasil Bolsa Balcão, o contrato com vencimento em maio tem queda na sessão de hoje, uma queda de 0,26%. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $22,81 e nos últimos negócios aparece por $22,75 a saca para o vencimento de maio. Já o milho teve reações diferentes. Nesta sexta-feira, chegou a operar em alta durante parte da sessão, mas termina a semana em queda, mas umas quedas aí bem menos impactantes, quedas próximas da estabilidade, de 0,06% para os contratos de março, julho e setembro. Com isso, os contratos com entrega em março aparecem por $3,67 por bushel. Os contratos com entrega em maio, que recuam 0,13% hoje, aparecem por $3,75 por bushel. Contratos com entrega em julho, $3,82 por bushel. E contratos com entrega em setembro, $3,89 por bushel. O milho vinha sendo sustentado pela boa demanda pelo milho dos Estados Unidos, mas no fim da sessão acabou revertendo os ganhos e terminou o dia em queda, como a gente acabou de ver. Já o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, termina a semana em alta, uma alta de quase 1,5% para os contratos que vencem em março. Com isso, o valor da saca no ajuste atual vai para R$ 34,65 a saca e assim também permanece nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio tem uma alta de 1,28%. No ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento aparecia por R$ 33,57. Hoje sobe então para R$ 34,00 o valor da saca e sobe ainda mais 1 centavo nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho avançam 0,82% na sessão desta sexta-feira e com isso passam dos anteriores R$ 32,90 a saca para R$ 33,17. E os contratos com entrega em setembro têm valorização de 0,34%. Com isso, o valor da saca aqui no ajuste anterior vinha em R$ 32,24. Hoje sobe para R$ 32,35, subindo ainda mais 13 centavos nos últimos negócios. O contrato mais negociado hoje foi o de março, com 110 negociações. Milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, em alta, então, nesta sexta-feira. Com isso, vou encerrando o Mercado do Campo de hoje, desejando para você de casa um excelente fim de semana. Lembrando que eu volto na segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Uma boa noite para você.